Olá, pessoal! Aqui é a professora Ariana e na aula de hoje nós vamos aprender sobre produtos notáveis. Para que serve, qual a sua importância, tudo sobre produtos notáveis nós vamos aprender na aula de hoje. Antes de começarmos, é bom entender o conceito principal de produto notável. Produtos, como a gente já aprendeu na matemática, tem a ver com multiplicar, multiplicação. E notáveis tem a ver com algo importante, algo notável. Logo, produtos notáveis são multiplicações importantes ou notáveis dentro da matemática. É importante também lembrar que produtos notáveis são expressões algébricas que apresentam algumas propriedades. E na aula de hoje nós vamos aprender quais são essas propriedades, para que elas servem, no que elas nos ajudam e tudo mais. Vem comigo! Antes de lembrar das propriedades, a gente precisa saber interpretar os seus conceitos básicos. Por exemplo, quadrado, quando eu falo de quadrado na matemática, eu estou falando de elevado a 2. Quando eu falo de cubo, eu estou falando de um número elevado a 3. Se eu falo de diferença, eu estou falando de subtração. E se eu falo de produto, como eu já falei, eu estou falando de multiplicação. Essas são coisas básicas que a gente precisa saber e lembrar para entender realmente o que são produtos notáveis. E a gente vai perceber isso agora. Os produtos notáveis, eles apresentam algumas propriedades. A primeira é o quadrado da soma, ou seja, é alguma coisa somada elevado a 2. A segunda propriedade é o quadrado da diferença, ou seja, é uma subtração entre alguns termos elevado a 2. O terceiro é o produto da soma pela diferença. Esse vai ser uma multiplicação entre termos somados e termos subtraídos. O quarto é o cubo da soma, ou seja, é uma soma entre termos elevado a 3. O quinto, e não menos importante, é o cubo da diferença. Esse vai ser uma subtração entre termos elevado a 3. A gente vai aprender sobre cada um dessas propriedades. Vocês vão ver que não é nada muito difícil, é até simples. Pode parecer difícil agora, mas ela não é. E a gente vai aprender uma por uma dessas propriedades agora. Vem comigo! A primeira propriedade, que é o quadrado da soma de dois termos, a gente tem o seguinte: levando A e B em consideração, A como o primeiro termo e B como o segundo termo, isso tudo elevado ao quadrado, a gente resolve com a distributiva, ou conhecido chuveirinho. Primeiro termo vezes o primeiro termo, mais primeiro termo vezes o segundo termo. Depois, segundo termo vezes o primeiro termo, mais segundo termo vezes o segundo termo. Isso tudo resultaria em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Isso não é difícil, colocando em prática acaba ficando mais fácil. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo agora, a gente vai utilizar o final da fórmula que a gente aprendeu, que é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. No lugar de A, a gente vai colocar o número 5, e no lugar de B, a gente vai colocar vai colocar a letra X. Então, aonde tiver A no exercício, eu coloco 5, e aonde tiver B, eu coloco X. Logo, eu fico com 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes x mais x ao quadrado. 5 ao quadrado me dá 25, mais 2 vezes 5 vezes x me dá 10x. E x ao quadrado, eu fico com x ao quadrado mesmo. Está aí uma resolução, um exemplo de como se resolveria um exercício desse. Agora, levando em consideração a segunda propriedade, que é o quadrado da diferença, a gente observa o seguinte:
a única coisa que muda na fórmula é o sinal. Por quê? Aqui está a importância de quando você fizer a distributiva, você também carregar o sinal. Por exemplo, a menos b elevado ao quadrado. Vai ficar o primeiro termo a vezes o primeiro termo a. Então, vai ficar a ao quadrado. Depois, o primeiro termo a vezes o segundo termo, que é menos b. Então, vai ficar menos ab. Logo depois, vai ficar menos b, que é o segundo termo, vezes o primeiro termo, que é a. Novamente, eu fico com menos ab. Depois, menos b vezes menos b, que me dá o resultado de mais b ao quadrado, porque menos com menos é mais. Logo, no total, eu fico com a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Aqui a gente tem que levar em consideração que menos ab não vira mais ab, porque se eu devo ab e devo mais ab, então eu devo 2ab. Logo, eu fiquei com o quê? Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. A única diferença foi realmente o sinal. Um exemplo aqui do quadrado da diferença é que usando a fórmula a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, e levando em consideração que a agora é 2x e b é 3y, eu tenho, aonde eu tiver o a, eu coloco 2x, e onde eu tiver o b, eu vou colocar o 3y. Logo, eu tenho 2x ao quadrado menos 2 vezes 2x vezes 3y mais 3y ao quadrado. Então, eu fico com 2x ao quadrado, me dá 4x ao quadrado, menos 2x vezes 3y me dá 6xy, vezes 2, eu fico com menos 12xy. E 3y ao quadrado, eu fico com 9y ao quadrado. Então, aqui a única parte que a gente tem que prestar bastante atenção é na hora do 2x vezes 3xy. Por quê? Porque primeiro eu vou resolver isso e depois eu multiplico pelo menos 2 que vem antes. E daí eu encontro o resultado menos 12xy, tá bom? Mas é básico de resolver, é cálculo que a gente vai aprendendo, fazendo com exercícios, como os que tem na lista que eu passei para vocês. Vamos para o próximo. A terceira propriedade fala do produto da soma pela diferença. A como o primeiro termo e B como o segundo termo. Então, nós temos o primeiro termo vezes o primeiro termo, mais o primeiro termo vezes o segundo termo. Só que o segundo termo agora é menos B, então a gente tem que levar o sinal junto. Então, primeiro termo vezes o primeiro termo, eu fico com A ao quadrado. E o primeiro termo vezes o segundo termo, eu fico com menos AB. Em seguida, eu vou fazer o segundo termo vezes o primeiro termo, que eu vou ficar com mais AB. Logo em seguida, segundo termo vezes o segundo termo, então vou ficar com menos B ao quadrado. Sendo assim, como menos AB com mais AB vai cancelar, eles se cancelam, eu vou ficar com o resultado de A ao quadrado menos B ao quadrado. Um exemplo sobre a terceira propriedade, que é a do produto da soma pela diferença, a gente pega a fórmula, que ficou A ao quadrado menos B ao quadrado, né? O resultado final da fórmula, no caso, que é o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Então, eu tenho o seguinte, levando em consideração nesse exercício que A é igual a x e B é igual a 5, eu faço apenas a substituição. Substitui e resolve. Por exemplo,
Aonde tiver A, eu colocaria o x. E aonde tiver B, eu vou colocar o 5. Logo, eu fico com x elevado ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado me dá o resultado de x ao quadrado. E 5 elevado ao quadrado, nesse caso, menos 5, né? Porque o menos já faz parte da fórmula, então vai ficar 5 mesmo. 5 elevado ao quadrado vai me dar 25. Logo, o resultado total foi x ao quadrado menos 25. Nesse caso, é só a substituição. A quarta propriedade fala do cubo da soma de dois termos. Ou seja, a mais b elevado a 3. Ou, mais precisamente, a mais b vezes a mais b elevado a 2, que dá o mesmo. O que acontece? A mais b elevado a 2, a gente já sabe qual é, então a gente pode substituir por aquela fórmula final, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Sendo assim, depois dessa substituição, o que a gente faz? A gente faz o chuveirinho, ou seja, o primeiro termo a vezes o primeiro termo a ao quadrado. Vai ficar a ao cubo. Depois, a vezes 2ab. Então, eu vou ficar com mais 2a ao quadrado b. Logo em seguida, a vezes b ao quadrado. Então, eu fiquei com ab ao quadrado. Foi só multiplicação pelo chuveirinho. O primeiro termo por todos os demais termos que estão após ele. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O segundo termo vezes todo mundo que está depois. Então, eu vou fazer b vezes a ao quadrado. Então, eu vou ficar com a ao quadrado b. Mais 2 vezes ab vezes b. Vou ficar com 2ab ao quadrado. Depois, b vezes b ao quadrado. Vou ficar com quem? b ao cubo, ok? Para quem ainda está com dúvida de como faz essa multiplicação, lembra lá em polinômios e monômios, como a gente falou que fazia a multiplicação deles, desses termos? É do mesmo jeito mesmo. Repete a base, soma os expoentes, coisas básicas assim, tá bom? Agora, o que acontece? Agora você junta os termos semelhantes, que a gente também já aprendeu como faz. Então, eu tenho que 2a ao quadrado b é semelhante a quadrado b e ab ao quadrado é semelhante a 2ab ao quadrado. Então, depois disso, eu encontro o resultado total dessa fórmula. Então, a gente tem que o resultado final do cubo da soma entre dois termos é a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. É a fórmula, tá? A fórmula final é essa. O exemplo aqui que a gente vai usar do cubo da soma de dois termos é o seguinte. A gente vai pegar a fórmula final, que a gente já sabe qual é, que é a elevado ao cubo, mais 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. E vai substituir, levando em consideração agora que a é igual a x e b é igual a 5. Fazendo, então, agora a substituição, a gente encontra x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 5 mais 3 vezes x vezes 5 ao quadrado e mais 5 ao cubo. Agora, a gente vai resolver como a gente já está acostumado. Então, vamos lá. X ao cubo é igual a x ao cubo. 3 vezes x ao quadrado vezes 5 vai me dar 3 vezes 5 deu 15. 15 vezes x ao quadrado, eu vou ficar com 15x ao quadrado. Próximo. 5 elevado ao quadrado vai me dar 25. 3 vezes 25 dá 75. 75 vezes x dá 75x. Mais 5 ao cubo.
5 ao cubo é igual a 125. Então, o resultado total desse exemplo foi x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 75x mais 125. Aqui, no caso, a gente só fez substituição e resolveu as expressões. Não é difícil, não é complicado. Pode parecer, mas fazendo exercício vai ficar mais fácil. A última propriedade, que é tão importante quanto as outras, é o cubo da diferença de dois termos. Ou seja, a menos b elevado ao cubo, que também pode ser a menos b vezes a menos b ao quadrado. A menos b ao quadrado, a gente já sabe quem é e pode fazer a substituição. Fazendo essa substituição, a gente encontra a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Depois de fazer isso, a gente faz a distributiva, ou chuveirinho. Fazendo o chuveirinho, a gente encontra a vezes a ao quadrado, que dá a ao cubo. A vezes menos 2ab, que vai dar menos 2 ao quadrado b. Mais a vezes b ao quadrado, vai me dar ab ao quadrado. Logo em seguida, a gente faz esse chuveirinho com o segundo termo. Fazendo com o segundo termo, a gente encontra menos b vezes a ao quadrado vai me dar menos a ao quadrado b. Menos b vezes menos 2ab, eu fico com mais 2ab ao quadrado. Menos b vezes mais b ao quadrado vai me dar menos b ao cubo. Note agora que a gente muda um pouco os sinais e a gente tem que prestar muita atenção nisso agora. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Menos 2a ao quadrado b, eu vou juntar com menos a ao quadrado b. Como eu estou devendo mais coisa, eu vou ficar com menos 3 ao quadrado b. Então, eu estou devendo menos 3 ao quadrado b. AB ao quadrado, eu vou juntar com 2ab ao quadrado. Como é uma soma de alguma coisa, então eu vou ficar com 3ab ao quadrado. Agora que eu juntei os termos semelhantes, fica fácil identificar o resultado. O resultado final dessa expressão foi a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Usando o exemplo aqui para identificar como que se aplica essa quinta propriedade, a gente pega a fórmula final, da quinta propriedade, que é a 3a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. E a gente pode identificar. Agora, a gente tem a como sendo 2x e b como sendo y. Aonde tiver a gente substitui por 2x. E onde tiver b, a gente substitui por y. Logo, podemos notar que ficaremos com 2x ao cubo menos 3 vezes 2x ao quadrado vezes y mais 3 vezes 2x vezes y ao quadrado menos y ao cubo. Como que eu resolvo isso agora? Pessoal, resolvendo isso aí agora, eu vou ficar com 2x ao cubo vai me dar 8x ao cubo. Menos 3 vezes 2x ao quadrado vezes y, primeiro eu resolvo a parte do 2x elevado ao quadrado, que me deu 4x elevado ao quadrado. Então, menos 3 vezes 4x elevado ao quadrado vezes y me dá menos 12x ao quadrado y. Mais 3 vezes 2x vezes y ao quadrado vai me dar mais 6xy ao quadrado. E menos y ao cubo vai me dar menos y ao cubo mesmo. Então, eu fiquei com 8x ao cubo menos 12x ao quadrado y mais 6xy ao quadrado menos y ao cubo.
Esse foi o resultado para quando A igual a 2x e B igual a y. Então foi isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Sobre produtos notáveis, as fórmulas que a gente aprendeu foram essas que estão apresentadas aí. Espero que tenha ajudado e até a próxima aula. Beijo, abraço, tchau!